Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula eu deixei umas páginas do livro para vocês fazerem as atividades. Vou iniciar essa aula fazendo hoje essa aula, né? Na verdade, vai ser a correção dessas atividades, tá bom? Página 41. Número 1. Pensar e resolver. De acordo com o texto, o que é um censo? O texto, gente, ele está falando sobre o censo realizado no Brasil em 2010, que inclusive foi o último censo realizado no Brasil, porque o censo demográfico, ele acontece de 10 em 10 anos, tá? E o censo ele é realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo ou recenseamento demográfico é uma pesquisa com levantamento de dados que possibilita o recolhimento de várias informações sobre uma população. 2. Explique a importância do Censo 2010 para a sociedade brasileira. É importante, gente, para o governo criar políticas públicas para essa população, para ele saber a dimensão dessa população, onde essa população ela está mais concentrada, qual região, né, a população é mais carente, qual região a população precisa de mais investimentos nos setores sociais também, né? Censo é fundamental para se conhecer a população brasileira e sua realidade. As informações do censo possibilitam ao governo estabelecer políticas públicas importantes para a população. Página 44. Número 1. Explique o sentido da frase: a população brasileira se distribui de forma desigual pelo seu território. O que isso quer dizer? O Brasil, atualmente, ele soma em torno de 211 milhões de pessoas. Só que essa população ela está concentrada na região centro-sul e na faixa litorânea, por diversos fatores. E existem vazios demográficos no território brasileiro, principalmente na região norte e na região centro-oeste. Por isso que a população brasileira se distribui de forma desigual pelo seu território. A população brasileira concentra no litoral e na região centro-sul. Escreva 2 fatores que determinaram a distribuição desigual da população brasileira. Além de fatores históricos, né, gente, que a chegada dos portugueses deu primeiro no litoral, então eles foram povoando o litoral primeiro, tem os fatores econômicos e os fatores de ordem natural, né, como vegetação, como clima. O povoamento se deu nas regiões que desenvolveram as principais atividades econômicas e fatores naturais, como o clima e a vegetação, dificultaram a ocupação do Brasil, do interior do Brasil, né, pessoal? A gente tem como exemplo a floresta amazônica, da região norte. Então, essas regiões vão haver vazios demográficos, ou seja, vazios de população. 3. O que você entendeu por densidade demográfica? A densidade demográfica é a população relativa, né? É a população distribuída por quilômetro quadrado. Para a gente obter a densidade demográfica, a gente pega a população total e divide pelo território. No caso do Brasil, por exemplo, a gente pega a população de 211 milhões de habitantes e divide pelo território, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Densidade demográfica é a população relativa, é a população por quilômetro quadrado, é obtida dividindo a população pelo território. O Brasil é um país populoso, mas não é muito povoado. Por que isso ocorre? Como eu falei para vocês, a densidade demográfica do Brasil ela é baixa, mas a gente não pode pegar a densidade demográfica geral do Brasil e entender que é a realidade de todo o território, porque não é. Tem regiões, como a região sudeste, que a densidade demográfica é superior a 90 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica do Brasil, de 22 habitantes por quilômetro quadrado, ela não reflete a realidade da distribuição da população brasileira pelo território. Porque, apesar de a população ser mais de 190 milhões de habitantes, a densidade demográfica no país é de 22 habitantes por quilômetro quadrado.
Qual a diferença entre população absoluta e população relativa de um país? A população absoluta, gente, ela se refere ao conjunto, ao todo, à população total do país. A população relativa, ela se refere à densidade demográfica, à população distribuída por quilômetro quadrado. População absoluta é a população total do país, já a população relativa é a densidade demográfica de um país. Página 46. Escreva o que você entende por população urbana e população rural. Vamos relembrar, né, os conceitos de urbano e rural, que urbano refere-se à cidade e rural refere-se ao campo. Então, a população urbana é aquela que vive nas cidades, e a população rural é aquela que vive no campo, que tem suas casas, né, suas residências no campo. População urbana é a população que vive na cidade e população rural é a população que vive na área rural, campo. Observe novamente o gráfico da página 45 e responda. Esse gráfico ele está retratando sobre o processo de urbanização do território brasileiro, tá, gente? Do crescimento da população urbana em relação à população rural na realidade. A partir de que década a população urbana ultrapassou a população rural no Brasil? A partir da década de 70. Então, a partir da década de 1970, a população urbana do Brasil passou a ser superior à população rural, ou seja, a população da cidade começou a crescer mais que a população do campo. O que é êxodo rural? Êxodo rural, gente, é a migração, é a saída do campo em direção à cidade. É o processo de saída em massa da população rural em direção às cidades. Escreva 2 fatores que para você são causas do êxodo rural. Esses 2 fatores, gente, têm que ser de acordo com os motivos que levam as pessoas a saírem do campo em direção à cidade. São vários fatores, inclusive. A gente pode citar como a modernização do campo, como a oferta maior de serviços básicos na cidade, como melhores condições de vida na cidade, com mais oferta de empregos, né? Então, são vários fatores que vão levar as pessoas a sair do campo para a cidade. Página 48. Identifique 2 fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida no Brasil. Lembrando, a expectativa de vida, gente, é quando a pessoa vive mais. É um tempo maior de vida, né? Então, entre outros, né, a melhoria da qualidade de vida, maior acesso à medicina, aumento no número de domicílios assistidos por saneamento básico, ou seja, as pessoas elas vão ter menos enfermidades em relação a acesso a saneamento básico. O que é isso? Acesso à água tratada, à água potável, né? Acesso à rede de esgoto e maior acesso à medicina, maior desenvolvimento tecnológico na medicina também, com maior fabricação de vacinas, de antibióticos, né? Então, uma quantidade maior de remédios que vão evitar ou controlar enfermidades. Identifique duas causas da mudança na taxa de fecundidade dos casais brasileiros. Vamos relembrar o que é fecundidade? Fecundidade é a quantidade de filhos por mulher em idade fértil. A taxa de fecundidade no Brasil ela vem caindo assim constantemente, principalmente a partir da década de 60, 70, por vários fatores. Dentre eles, gente, maior participação da mulher no mercado de trabalho, a difusão, né, a divulgação de métodos contraceptivos, maior acesso à informação, planejamento familiar, são vários. Aumento de gastos para a manutenção dos filhos, ou seja, a vida na cidade ela é mais cara. Então, a urbanização ela tem participação nessa mudança, né? Porque se os casais estão tendo um custo maior na cidade, eles vão pensar em ter menos filhos, porque a manutenção dos filhos, né, é caro, é maior.
Observe no gráfico a seguir a composição da população brasileira por faixa etária nos últimos anos. Vamos entender um pouco o gráfico, né, gente? Aqui nós temos o gráfico de 0 a 50%. Por quê? É a distribuição da população segundo grupos de idade, porcentagem. Então, de 0 a 24 anos corresponde a essa faixa aqui. Os anos são de 2004 a 2019, que os dados desse gráfico, esse gráfico é elaborado com base nestes anos. Crianças de 0 a 24 anos. Observem que de 2004 para 2009 há um declínio, há uma redução neste grupo, na população que compõe este grupo. 25 a 39 anos. Em 2004 estava 22,9. Em 2009 vai estar 23,7. A população, o grupo de pessoas de 40 a 59 anos. Em 2004 estava 21,1%. Esse grupo de pessoas correspondia a 21,1% da população brasileira. Em 2009, esse grupo de pessoas correspondia a 23,4% da população brasileira. 60 anos ou mais, que é a faixa de idosos. Em 2004, este grupo tinha uma participação de 9,7% na população brasileira. Em 2009, esse grupo vai ter um aumento considerável. Vai ter uma participação de 11,3% na população brasileira. Vamos ver, então, a letra A do número 3. Que grupo de idade experimentou a maior queda de participação em relação à população total? Bom, como nós vimos aqui e analisamos, comparando de 2004 a 2009, o grupo que experimentou a maior queda foi de 0 a 24 anos. O que a gente entende disso? O que nós conversamos nas questões anteriores. Na questão anterior, a redução da fecundidade, ou seja, as mulheres elas estão tendo menos filhos, então está nascendo menos criança. Consequentemente, o grupo da faixa de 0 a 24 anos, ele vai reduzir, ele vai enxugar. Que grupo de idade teve maior aumento de participação em relação à população total? Vamos analisar de novo? De 0 a 24 anos, nós vimos que reduziu. De 25 a 39 anos, nós vimos que teve uma queda leve, subiu de 22,9% para 23,7%. Ou seja, não subiu nem 1%, subiu aqui cerca de 8%, né? 0,8%, né, pessoal? 22,9% para 23,7%. O grupo de idades de 40 a 59 anos subiu de 21,1% para 23,4%. Ou seja, 21,1% está subindo aqui 1%, 2,3%, né? A população de idosos, observem, subiu de 9,7% para 11,3%. Então, a gente pode identificar aqui que essa faixa de etária aqui de idosos foi a que teve um aumento considerável, foi o grupo de pessoas que teve um maior aumento na participação da população brasileira. Por quê, gente? Lembra que nós falamos da expectativa de vida, que as pessoas estão vivendo mais? Então, o grupo de idosos no Brasil está maior, né? Esse grupo de pessoas, ele está aumentando. Então, foi o grupo de 60 anos, né? A que conclusão você chegou a partir da interpretação do gráfico? Por quê? A conclusão que a gente chega é que está nascendo menos pessoas, a taxa de natalidade ela está reduzindo, enquanto a faixa de idosos ela está aumentando. A população brasileira ela está se tornando uma população de idosos. É importante compreender que o aumento da população idosa e a diminuição da população jovem é uma mudança que evidencia o envelhecimento da população brasileira. Explique por que a mortalidade infantil no Brasil teve redução.
por vários fatores, né, gente? Avanços medicinais, né, maior acesso à saúde, campanhas de vacinação e melhores condições de saneamento básico. Assinale V se verdadeiro ou F se falso a respeito da população brasileira. O Brasil é considerado um país populoso, mas pouco povoado. É uma afirmativa verdadeira, né? O Brasil ele tem uma população imensa, de acordo com os dados de 2015. O Brasil tinha a quinta maior população do mundo, porém a população ela é distribuída de forma irregular pelo território. A população brasileira é distribuída de forma desigual pelo território, concentrando-se principalmente no litoral. Certíssima, concentrando no litoral e na região centro-sul também. A população brasileira se compõe exclusivamente de indivíduos descendentes de europeus. Essa é uma afirmativa falsa. A população brasileira ela é composta por indígenas, por portugueses e por africanos, né? A maior parte da população brasileira vive nas cidades, ou seja, nossa população é predominantemente urbana. Essa afirmativa ela está certíssima. Atualmente, cerca de 85% da população brasileira vive na área urbana, vive nas cidades. Atualmente, a população brasileira apresenta crescimento na taxa de natalidade. É falsa, né, gente? Nós vimos que o número de nascimentos está diminuindo. E a taxa de natalidade é o número de nascimentos, o número de crianças que nascem, né, a cada 1.000 habitantes, ou seja, está reduzindo. A taxa de fecundidade também está mais baixa. E a redução da taxa de fecundidade vai implicar direto na redução da taxa de natalidade, tá bem? Gente, finalizamos aqui a nossa correção. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as regiões do Brasil, tá? Vamos iniciar pela região norte. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.